Entrevista. 8 horas mais 13 minutos, manhã de quinta-feira chuvosa, e nós estamos recebendo aqui no Jornal da Cruzeiro o Rodrigo Figueiredo, diretor titular do Ciesp Sorocaba. Rodrigo, bem-vindo ao Jornal da Cruzeiro, prazer receber você aqui. Estava falando fora do ar aqui, a gente que conhece um pouquinho da história do Rodrigo e principalmente como ele começou sua trajetória profissional, um orgulho te vendo hoje como diretor titular do Ciesp. Bom dia, bem-vindo ao Jornal da Cruzeiro. Bom dia, Douglas. Obrigado pelo espaço. Bom dia, Castor. Bom dia, João. Sempre um prazer falar com vocês nessa emissora tão importante, tão relevante para a nossa região. Obrigado pelo convite. Para a gente começar, como é que o Ciesp avalia, e a gente já começa colocando bastante lenha na fogueira, avalia a questão da reforma tributária, Rodrigo? Bom, primeiro, acho que é um processo longo para implementar, foi um processo longo para se chegar a um consenso. É o melhor dos mundos? Não é o melhor dos mundos, mas é o que temos agora. No mínimo, se tudo correr como está planejado, a gente tem uma previsibilidade, que é uma palavra difícil a gente usar no Brasil, né? Mas a gente tem a previsibilidade da implementação da reforma tributária por etapas. Então, se a gente sabe, como empresário, as regras do jogo, e você, como consumidor, também sabe as regras do jogo, é melhor para todo mundo. O que a gente espera é que não se mude a regra do jogo no meio do campeonato. É isso que a gente espera. Mas a reforma tributária é melhor do que o cenário que a gente tem atualmente, que é absolutamente complexo e, posso dizer, imprevisível. Mas, nesse caso, a reforma pode estimular novos investimentos, Rodrigo? Ela pode à medida em que a gente tem a palavra mágica do investidor, que é previsibilidade. Né? O que não pode acontecer, e que acontece às vezes no Brasil, e não só relacionado à reforma tributária, é mudar a regra do jogo no meio do campeonato. Então, de repente, a gente se prepara para jogar, vou falar uma linguagem mais simples, a gente se prepara para jogar futebol e bola na rede é gol. E de repente o governo fala, não, agora é tênis. Então bola na rede, você vai perder o ponto. A bola. Pronto, acabou. Se você já trocar a bola no meio do jogo, já vai complicar. Exatamente. Então o que a gente precisa é previsibilidade. A previsibilidade, ela atrai investimentos, tanto investimentos nacionais, mas principalmente investimento internacional. Está tendo previsibilidade? Eu acho que a gente nunca teve, para ser honesto. Mas, vamos dizer assim, em termos de reforma tributária, discutiu-se por mais de 10 anos para chegar no modelo que a gente está aí. Então, beira o inacreditável se a gente permitir que o governo, seja ele qual for, mude a regra do jogo que já foi discutida exaustivamente. Se não é o melhor jogo, pelo menos é o que temos. Fernando Guimarães, meu bom dia a você. Fernando Guimarães, que encontrou dificuldades no trânsito hoje, já trouxe informações do trânsito e tudo mais, e agora conosco aqui. Bom dia para você. Bom dia, Douglas Vale, bom dia, Adriano Castor, toda a equipe aqui, João. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvinte aqui da Cruzeiro FM. Difícil, né, o trânsito em Sorocaba, Rodrigo? Eu quase cheguei atrasado também. Pois é, então. Com chuva é pior. Aí é complicado, né? Piora tudo, rapaz. Por mais que você tente melhorar a fluidez, fica bastante complicado. Mas, enfim, chegamos, né? É o que vale. Rodrigo, sobre essa questão da reforma tributária, tem uma questão que as pessoas ficam se perguntando. Bom, ok, todo mundo está comentando, falando das dificuldades, da transição, de tudo que vai acontecer até lá 2033, quando se espera, né? Pelo menos consolidar todo esse manicômio, né? Econômico. O manicômio é bem isso aí mesmo. Mas, mudando o governo, será que dá para mudar essas arestas ou não? A gente espera que não. A gente espera que, independente do governo que assumir a partir do ano que vem, que ele mantenha aquilo que já está pré-estabelecido, até porque, como eu disse, a discussão deste modelo de reforma tributária, ela já passou por mais de um governo. Ela começou lá no final do governo, no governo Michel Temer, sim, e aí passou pelo governo Bolsonaro, agora com o governo Lula, né? Ou seja, a gente passou por 3 gestões diferentes. Então, se espera que não se mude nada, e aí se mudar, a gente vai passar uma mensagem, o Brasil vai passar uma mensagem para si mesmo e para o mundo, de que aqui vale tudo. E essa mensagem ela é prejudicial para o empresário e principalmente para o trabalhador. Porque às vezes a gente fala é ruim para o empresário, só que quando a gente fala que é ruim para o empresário, não é que o empresário vai lucrar menos. Não, o empresário ele vai investir menos, o capital vai ser consumido em outras questões, e isso não gera emprego. E se não gera emprego, eu não tenho renda, se eu não tenho renda, eu não tenho consumo. Se eu não tenho consumo, eu não tenho emprego. E aí vira essa bagunça
que a gente é especializado em criar. Isso implica, inclusive, na reforma trabalhista e naquilo que se vem discutindo atualmente também da escala 6x1. É possível mudar isso também? Vai ajudar a se mudar essa condição? Como você analisa também esse ponto de vista? Até porque é algo que vai complicar lá na frente também. Olha, essa discussão da escala 6x1 ela é bastante polêmica. A Fiesp, que é a nossa entidade irmã, né, através do presidente Paulo Scaff, ela reuniu mais de 3 mil entidades. E nós lançamos no dia 9, agora, essa semana, um documento, uma carta aberta chamada Uma Carta para o Brasil que Acorda Cedo. E o que a gente defende como entidade, claramente, o Ciesp é signatário dessa carta, é que haja liberdade para o trabalhador, junto com o empregador, discutir quais são as melhores condições. Existem sindicatos patronais e existem sindicatos que representam a força trabalhadora. Então, ao contrário do que existe nos outros países, que pode ser 5x2, pode ser 6x1, enfim, o que a gente defende? A gente defende que não seja engessada pelo Estado a discussão. É isso que a gente defende. Então, será que não faz mais sentido para um garçom, por exemplo, que ganha a sua gorjeta, será que não é melhor para ele trabalhar sábado e domingo, independente que dia que vai cair a escala dele, trabalhar na sexta, no sábado e no domingo? Será que não é melhor ter liberdade para se discutir isso, em vez do governo falar, não, você vai trabalhar 5 dias e descansar 2? Eu não estou aqui defendendo 6x1 ou 5x2. Nós, como entidade, defendemos que se discuta, que se debata qual o melhor sistema de trabalho. Será que, e isso sem abrir mão de CLT, não estamos falando aqui, a carta deixa claro isso. Ninguém está falando aqui de tirar direito de ninguém. 13º, férias. Aí, né? Não é sobre isso. É sobre, vamos ter liberdade de negociar em vez do Estado determinar. Porque olha que interessante, Fernando, normalmente quem legisla não produz. Então, vamos chamar para discussão quem produz e quem trabalha? Então, para entender de verdade. Exato, mas essa discussão, me perdoe, Fernando e Rodrigo, mas essa discussão é uma discussão, e nós temos tratado isso tanto aqui na bancada do Jornal do Cruzeiro, não é uma discussão que gera conteúdo para as redes sociais, não é uma discussão que gera likes, não é uma discussão... Engajamento? Engajamento. E não é uma discussão, muitas vezes, dependendo de como é conduzida essa discussão, não sei a sua opinião como diretor do Ciesp, uma discussão que gera votos. Sim. Por quê? Porque está sendo discutido entre quem não gera emprego, quem não gera renda, quem não gera negócios, está sendo discutido por políticos dentro de um âmbito fechado e se tomado de decisões sem trazer para a sociedade civil e principalmente para o empresariado. Não sei se consegui me fazer claro e gostaria de ouvir a sua opinião como diretor do Ciesp em relação a isso. Porque nós vimos há poucos instantes uma discussão na Câmara dos Deputados envolvendo a Érica Cocai e o Nicolas Ferreira, que é uma discussão que está parada há muitos anos, que vai e volta, discussão da maioridade penal. Uhum. E o que se tornou? Político. Precisamos discutir isso quanto antes, mas não se traz para a sociedade civil. Isso fica ali no âmbito político. Até dentro dessa maioridade penal, a discussão sobre voltar a trabalhar, poder ter registro em carteira a partir dos 14 anos, por exemplo, né? Você começar a trabalhar mais jovem. Eu queria ouvir a sua opinião em relação a isso, Rodrigo. Ótimo ponto, Douglas. Acho que tem uma premissa aí, especialmente nesse tema da discussão da escala 6x1 ou 5x2, que é, será que num ano eleitoral é o melhor momento para a gente discutir isso? É perfeito. A gente acredita que não. Como entidade, posso falar que a gente acredita que não. Então, a minha opinião pessoal também é essa. Não é o melhor momento para a gente discutir. Por quê? Por esse ponto que você acabou de falar. Porque aí eu começo a criar barulho em cima de temas que, obviamente, têm aderência, mas tem aderência porque não se discute as consequências de se adotar uma escala como essa. Vai ter consequência, não tem milagre. Né? Milagre quem faz é só Deus. A gente empresário não faz, o governo muito menos, ninguém faz. Agora, vamos discutir isso? Vamos discutir isso. Ninguém tá fechado num sistema e assim pronto, acabou. Né? Acho que ninguém tem direito de não se abrir para discussão. A questão é, nós vamos fazer isso num ano de eleição, em um país absolutamente polarizado, onde as pessoas vão para os extremos, seja ele qual for, sejam eles quais forem, e pouco se conversa sobre como a gente chega em um consenso, como a gente chega em um formato que agrade a ambos. É difícil? É difícil, mas tem sociedade que consegue fazer. A gente não conseguiu até agora.
João Friso, jornalista do Jornal Cruzeiro do Sul, Centenário Cruzeiro do Sul, junto conosco aqui. João. Bom dia, Adriano, Douglas, Fernando e Rodrigo. Bom dia, Bem, João. eu vou trazer um pouquinho a minha pergunta para a região aqui de Sorocaba. Gostaria que o senhor fizesse uma breve análise sobre o momento econômico, por favor. Ótima pergunta, João. Eu vou dar como exemplo o investimento que a Toyota está fazendo na cidade. A título de exemplo, mas existem outros. A Toyota já transferiu, né, toda a produção, por exemplo, do Corolla para cá. O que isso significa? Isso significa que há uma previsão de geração de mais 2 mil empregos e um investimento previsto de 11 bilhões de reais até 2030. E isso eu ouvi de um diretor da Toyota que isso vai acontecer independente da política e independente do governo, que é uma ótima notícia para a nossa região. Eu estou trazendo a Toyota como um exemplo para dizer o seguinte: a nossa região, por incrível que pareça, é uma região que tem um parque industrial diversificado, a gente não depende de um único setor, a gente não depende de um ou dois países para exportar, a gente é uma região exportadora, a gente teve um balanço comercial extremamente positivo no ano passado. Para quem não conhece o que significa este termo, balança comercial, a diferença entre o que se exporta e o que importa, a gente exportou muito mais do que importou, o que é uma ótima notícia, porque significa que estamos numa região absolutamente produtiva e que gera empregos. Então, Sorocaba e toda a região, é importante destacar toda a região, porque não adianta você ter uma cidade pujante e ao redor isso não acontecer. Isso gera problema social a médio e longo prazo. Então, a região como um todo é uma região que tem mão de obra qualificada, a gente sabe que não está fácil contratar, mas temos sim mão de obra qualificada e, portanto, a gente vive um bom momento a despeito de todo esse contexto que a gente falou até agora. E, aproveitando o gancho da pergunta do João Friso, e a perspectiva para a indústria em 2026? O senhor citou a Toyota. Eu vou citar aqui uma outra empresa, no caso, que nós ouvimos muitas informações, a gente trouxe aqui até o ministro falando a respeito da Embraer, por exemplo, que aqui é uma grande referência para tapeçaria, para combustível, para outras coisas mais. Dentro dessas empresas, as perspectivas da indústria para 2026 na nossa região? Elas são positivas, apesar deste ambiente desafiador. E aí eu quero destacar o que a gente tem feito como CIESP, que é importante. A gente acabou de criar, acabou esse ano, um conselho estratégico dentro do CIESP. O que nós fizemos? Nós reunimos em torno de 15 a 20 CEOs das principais indústrias, Toyota inclusa, né, para a gente discutir junto com o poder público. Então haviam lá representantes do poder público e de demais entidades para que a gente possa discutir o que a gente quer como região, para onde a gente vai puxar desenvolvimento e principalmente também ouvir destas lideranças empresariais quais são as dificuldades que eles têm, como por exemplo contratação. Eu vou dar um dado para você. Hoje existem em torno de 2 mil alunos do Senai que já saem praticamente empregados. Isso aqui em Sorocaba. Então, olha que interessante. Já existe uma mão de obra em formação que sai praticamente empregada, dada a demanda que a nossa região tem. Mas não deixa de ser um desafio para as lideranças empresariais da cidade. O que mais a gente como entidade articuladora, sabendo ouvir o poder público, sabendo ouvir o empresariado, e aí não só o grande, mas o pequeno e o médio também, eu citei o Conselho Estratégico como um exemplo, em função de serem líderes de indústrias que geram muitos empregos. Mas a gente também tem ouvido o pequeno e o médio e tentado ajudar a criar um ambiente com maior competitividade e, de novo, previsibilidade. Douglas, só me permita só mais um rapidinho. É porque dentro da sua resposta, o senhor citou a respeito do Senai. Eu vou trazer de volta o cenário da Covid, porque as pessoas parecem que falam assim, mas a Covid já foi. Mas tem o resquício da Covid. Porque a gente tem o hiato desse período em que o estudo não estava efetivo. Sim. No caso do Senai, o mercado de trabalho praticamente pausou. Então, esse resquício, o senhor acredita que agora, com o retorno, por exemplo, o senhor citou o Senai, dos alunos saírem. Sim. A gente teve esse problema do hiato e a gente está conseguindo recuperar agora desse hiato
com essas novas contratações. Por isso, o senhor citou, por exemplo, mercado de trabalho. Está difícil contratar, mas tem mão de obra. Mas não foi por causa desse ato que a gente teve, por conta da Covid, e hoje a gente está pagando esse reflexo? O hiato, ele aconteceu. A gente pode dizer que parte do que está acontecendo foi em função da pandemia, mas em compensação, olha que interessante. Eu estava vendo uma pesquisa que foi feita a nível global, eu não vou me lembrar agora o nome do instituto, mas era um evento que eu participei em São Paulo sobre marketing e tecnologia, que mostra o seguinte, que 2/3, olha, eu acho isso assustador, mas ao mesmo tempo uma oportunidade. 2/3 das habilidades que os trabalhadores, no qual eu me incluo, sou empresário, mas sou trabalhador, né? Acorda cedo também. Bastante, né? E vai trabalhar até tarde também, bastante, mas enfim... 2/3 das habilidades que nós temos hoje como profissionais não serão mais válidas em 2030. Ou seja, a gente está falando de 4 anos. Para quem gosta de Copa do Mundo que começa hoje, na próxima Copa do Mundo, 2/3 das habilidades, a não ser jogar futebol, 2/3 das habilidades não serão mais úteis para o mercado. Por que eu estou trazendo esse dado, Castor? Pelo seguinte, a velocidade com que as coisas estão acontecendo, e são coisas incontroláveis, ninguém hoje tem o direito de levantar a mão e falar, eu não vou adotar inteligência artificial. Meu amigo, você não pode falar isso. Se eu sou a favor ou se eu sou contra, pouco importa. Eu posso não gostar de A, mas se eu não aprender, eu vou ser substituído por quem gosta. O que eu estou querendo dizer com isso? Dada a velocidade da transformação com que as coisas estão acontecendo, nós, lideranças, empresários, trabalhadores, a gente precisa aprender a aprender de novo. Então, esse ato ele aconteceu sim em função da pandemia, mas junto com a pandemia veio uma transformação digital absolutamente avassaladora, que algumas pessoas, quem aprendeu mais rápido está empregado. Quem aprendeu menos rápido ou se recusou a aprender, que seria o pior dos cenários, está tendo dificuldade de se reposicionar e, digo mais, de ter o seu salário valorizado. São 8 horas mais 30 minutos, 8h30 agora. Nós conversamos e só posso agradecer demais a participação do Rodrigo Figueiredo. Ele que é diretor titular do Ciesp Sorocaba. Rodrigo, uma conversa com certeza muito esclarecedora e nós navegamos aí por vários assuntos dentro dessa questão da reforma tributária. Então, mais uma vez, só posso agradecer a sua participação aqui e deixar o convite aberto, os microfones sempre abertos para a gente falar um pouquinho mais sobre essas questões. Obrigado mais uma vez. Leva o nosso abraço aí a toda a diretoria do Ciesp e também, por que não, do Fiesp também. Um abraço de toda a equipe aqui da Cruzeiro FM. Será dado o abraço, agradeço mais uma vez por esse espaço tão importante e por ter a oportunidade de a gente falar sobre geração de emprego, sobre competitividade, sobre mercado. Acho que isso enobrece ainda mais a função cultural que a Rádio Cruzeiro do Sul, a Rádio Cruzeiro FM, perdão, Cruzeiro do Sul também, né? O Jornal Cruzeiro do Sul está tudo em casa. Mas agradeço mais uma vez por esse importante espaço de vocês aqui. Rodrigo Figueiredo, diretor titular do Ciesp Sorocaba, conosco nesta edição do Jornal da Cruzeiro.